Tempos atrás, eu vi um filme, li um livro muito famoso, que se chamava A Cabana. Talvez você conhece, não está passando, Larissa, não sei se você consegue dar uma ajeitadinha aqui. Esse filme A Cabana, vocês já viram esse filme, já leram o livro? Quem já leu o livro ou viu o filme? Olha, eu até pensei que eu veria mais mãos levantadas. É um filme muito bacana, muito legal, e um livro muito bom também. Vale a pena você dar uma olhadinha nele. Mas a ideia do livro, basicamente, só para vocês entenderem, assim, mais ou menos o enredo, o personagem central se chama Mackenzie Phillips, chamado no filme de Mac, que é o apelido. Ele está de férias com a sua família, num final de semana diferente, tal, num acampamento. E durante esse acampamento, a filha do casal, a Missy, ela é sequestrada e, infelizmente, ela é morta. Uma tragédia que se abate. Bom, e aí acontece que esse personagem, né, essa pessoa, o Mac, ele acaba entrando numa grande tristeza, numa grande depressão. O livro, o filme, chamam justamente isso de tristeza profunda. E ele não consegue dar volta. Ele tem outros filhos que precisam dele, mas ele não consegue se erguer. Ele tem uma esposa que está passando pela mesma dor que ele, a perda de um filho, mas ele não consegue estar lá por ela. Ele só consegue enxergar a sua dor e vai afundando nela, literalmente. E realmente vai afundando numa grande depressão. Até que ele vai até a sua caixa do correio. Coisa que a gente faz pouco esses dias, né? Ir na caixa do correio. E lá ele encontra uma carta. Mas essa carta é muito diferente. É uma carta vinda do próprio Deus, convidando ele para um encontro cara a cara. Aonde? Na cabana, justamente onde a menina foi assassinada. Era um convite para o Mackenzie, para o Mac, retornar, revisitar a sua dor, para ele revisitar, né, a sua tragédia e ser curado por Deus. E aí vai se desenrolando o filme, e o filme é basicamente isso, um encontro cara a cara com Deus. E o que mudou, então, tudo na vida desse personagem foi isso. O dia em que ele recebeu uma carta do próprio Deus. Você já imaginou como é que seria isso? Hoje a gente vai pouco na caixa do correio, né? Essa semana a Susan foi na nossa e tinha 6, 7 talões da Celesc. Não se preocupa, a gente paga as contas, mas a gente paga online, né? Então, ela chegou lá, estava uma caixa entupida de talão da Celesc e mais um monte de correspondência, tudo inútil. Mas enfim, né? Propaganda. Daqui a pouco, né? Ano que vem vai ter eleição, vai ter certamente santinho. Mas imagina você ir na sua caixa de correio, nem que seja para fazer aquela faxina semestral, que nem a gente, e você encontra uma carta endereçada a você, do próprio Deus. Só se coloca nessa ideia com a gente. O que será que essa carta diria? O que será que Deus falaria? Que conselhos será que estariam escritos lá para a sua vida? Você já imaginou? Que elogios talvez estariam lá? Que correções talvez estariam lá? O que Deus te escreveria? E a gente tem visto nessa série de mensagens, começamos na semana passada, que de fato Deus escreveu uma carta para nós. Sim. E aliás, nem foi uma carta, foram 7. E elas estão no livro do Apocalipse. E essas cartas, para quem está no estudo bíblico do Apocalipse, foram justamente cartas que a gente não trabalhou no estudo bíblico, para trabalhar aqui nessa série de mensagens. Semana passada nós vimos a primeira carta escrita de Jesus para nós no Apocalipse, e a gente viu que a carta que nós, e justamente essa carta que nós vimos na semana passada, ela tratou um tema muito interessante, um tema muito importante. Tratou um tema bastante importante, muito interessante, que é uma tendência que nós temos, atenção, com o passar do tempo, a tendência que nós passamos, nós vamos passando por
alegrias e tristezas, coisas boas e coisas ruins, e a nossa tendência como pessoas é que nós vamos nos tornando pessoas mais sábias, pessoas mais espertas, mas muitas vezes nós nos tornamos pessoas menos amorosas. A gente vai muitas vezes se frustrando com pessoas, criando barreiras, nos fechando, e nesse processo é muito comum que a gente perca o amor no processo. Você já conheceu pessoas que perderam o brilho no olhar com o passar do tempo? Você já conheceu pessoas que perderam o amor com o passar do tempo? Então, nós vimos que essa carta de Deus para nós, olha só, ela começaria provavelmente da seguinte forma: querido filho, querida filha, a vida poderá ser dolorosa, você passará por dificuldades, você terá seu coração partido, talvez por quem deveria te proteger, mas jamais perca o amor a mim e às pessoas no processo. Se perder o amor, terá perdido tudo. Examine seu coração. Se perceber que o amor tem se apagado, lembre-se que ainda dá tempo. Mude as atitudes, libere perdão e deixe que o meu amor te transforme. Deixa eu só falar, e a gente vai agora para o assunto de hoje, mas se você não teve na pregação de semana passada, vai lá dar uma olhada. O vídeo está no YouTube. E é algo muito importante para a sua vida, para o seu coração, eu tenho certeza. Dá uma olhadinha, tá bom? Faz o tema de casa. Mas, hoje, nós vamos ver como essa carta de Deus para nós continua. E a gente vai ver que essa carta continua com querido filho, querida filha, cuidado com. A próxima parte dessa carta é Jesus nos fazendo um alerta de algo que realmente pode destruir a nossa vida e muitas vezes nós não estamos atentos. Quero convidar vocês para nós lermos juntos Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 13. Você pode ler aqui na projeção, ou se você quiser ler na sua Bíblia, ótimo. Aproveite para fazer algumas anotações, sublinhar, é um texto muito importante. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 13. A carta, então, para as pessoas que viviam na cidade de Pérgamo. Vamos ler então? Olha só. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Deixa eu só esclarecer algumas coisas que é importante para a gente entender essa mensagem. Pérgamo era a capital política da Ásia, a cidade mais importante do continente. Era um grande berço de cultura. Além disso, o texto fala onde você habita, você vive onde está o trono de Satanás. O que está querendo dizer com isso? Pérgamo é a primeira cidade da Ásia que adora o imperador romano como um deus. É a primeira cidade asiática que institui o culto ao imperador. E literalmente nessa época adoravam o imperador romano como uma divindade, era lá extremamente forte. Além disso, nessa cidade tinha um dos maiores altares a Zeus do mundo. Em Pérgamo, olha só, haviam sacrifícios para Zeus, o deus grego, 24 horas por dia. Historiadores do século I falam que de longe dava para ver a fumaça na cidade desses sacrifícios que eram queimados dia e noite. Cheiro de carne assada, de acordo com alguns historiadores, o dia inteiro. A gente mora do lado do bunker, não é fácil, né? Tem cheiro de hambúrguer lá quase todo dia. Eles eram literalmente todo dia, 24 horas por dia. A idolatria nessa cidade era enorme. Ser cristão aqui era extremamente desafiador.
não participar da adoração a Zeus, ou não participar da adoração ao imperador romano, significava se colocar em risco, poder ser preso, e inclusive morto. E inclusive o texto coloca isso ali no final, de alguém que pela perseguição religiosa foi morto. Uma pessoa daquela igreja. Antipas é o nome dele. Então, ser cristão aqui era muito desafiador. Mas os cristãos em Pérgamo estavam se saindo muito bem. Estava dando tudo certo. Jesus aqui fala que eles estão sendo fiéis, que eles estão sendo perseverantes, que mesmo diante de toda essa oposição, eles não estão se distanciando dos caminhos de Deus. Mas, e agora vem um problema. Olha só como esse texto continua. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que era um vidente da época de Moisés. Já vou explicar um pouco mais sobre ele. Que ensinou Balaque, olha só, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, tem pessoas que estão seguindo o ensino de Balaão. Quem foi Balaão? Deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui é central e tem uma mensagem importante para a nossa vida. Vamos só imaginar. Nós estamos falando do Antigo Testamento, tá bom? Séculos antes de Jesus. Para quem entende o Antigo Testamento, tem um período que o povo de Israel foi escravizado no Egito por cerca de 300 anos, até eles serem libertos por Deus, por um líder chamado Moisés. Ok, aí eles vão peregrinando, depois de eles serem libertos, tem aquela abertura do Mar Vermelho, eles ficam 40 anos no deserto da península do Sinai. Ok, e aonde eles vão passando, tem outros povos, alguns povos decidem atacar o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, e são derrotados, e aí começa a dar um grande medo nos outros povos. Quando eles estão passando por um território de Moabe, o rei moabita Balaque, ele tem uma ideia, ele diz assim, esse povo é muito forte. Por que eles são tão fortes? Porque eles são abençoados por Deus. Então, a única forma de nós derrotarmos eles é se eu contratar alguém para amaldiçoá-los, para quebrar essa bênção. E aí ele pega um vidente famosíssimo daquela época, o cara era tipo a mãe de Ná daquela época, e diz, vou te contratar, vou te pagar, o cara se chamava Balaão, e você amaldiçoa o povo de Deus, para a gente poder ganhar deles. Vai lá e faz uma mandinga, faz um trabalho, faz alguma coisa. E aí o Balaão vai. Só que olha só, a história bíblica de Números diz, Balaão então levanta os braços e abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue, ele começa a abençoar o povo de Deus. Ele tenta amaldiçoar, mas abençoa. E ele faz isso por 4 vezes. E aí o Balaque diz, te contratei para quê, cara? Para amaldiçoar. E você está abençoando. E aí o Balaão diz, olha só, não dá para abençoar, para amaldiçoar o povo que Deus abençoa. O Balaão diz, o negócio é o seguinte, o problema é que eles são abençoados por Deus. Se por trás deles tivesse uma entidade espiritual, eu ia atrás de uma outra entidade espiritual que era mais forte, acabava com eles. Mas o problema é que quem está por detrás deles não é uma entidade espiritual, é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Não tem como ir contra, não tem como ganhar deles, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não existe trabalho espiritual que pegue, não existe maldição que pegue, não tem como. E o Balaque então fala, então o que a gente faz? Não tem o que fazer? O Balaão diz, tem só uma coisa que a gente pode fazer. Eles estão na mão de Deus, não tem como tirar eles de lá. A menos que a gente atraia eles
para fora da mão de Deus, para longe dos cuidados de Deus. A única coisa que pode destruir eles é se eles mesmos decidirem se afastar de Deus. A única coisa que pode destruir eles é se eles mesmos decidirem voltar as suas costas para Deus. Se eles mesmos decidirem sair da mão de Deus e dos cuidados de Deus, aí sim eles estarão expostos, e aí sim você pode acabar com eles. Mas eles mesmos têm que sair. A única coisa que pode destruir mesmo é se eles mesmos decidirem se afastar desse Deus. E aí o que eles fazem? No caminho dos israelitas, eles começam a colocar tendas. Isso está em Números. E aí nessas tendas tem uma pessoa, um comerciante, que convida eles para fazer um negócio vantajoso. Quem não gosta? Só botar uma tendinha, basicamente, né? Com uma plaquinha na frente, ó, liquidação. Tudo com 80% de desconto. Quem é que não vai entrar? Beleza. Aí eles começaram a entrar na tenda. Sabe o que tinha dentro? Tinha uma mulher moabita, muito bonita, com uma taça de vinho. Só entrar na tenda, não tem problema. Aí eles entravam. Chegavam, viam uma mulher moabita. Só conversar com ela, não tem problema. Não arranca pedaço. Só pegar uma tacinha de vinho, não tem problema nenhum. E aí eles vão indo. E aí se envolviam. E aí quando viam, os israelitas estavam deitando com essas mulheres, se relacionando com elas. Depois começaram a casar com elas, começaram a adorar os deuses delas. E aí foi. E aí eles mesmos se distanciaram de Deus. E aí o estrago foi grande. Jesus está falando a mesma coisa para essas pessoas, séculos depois, para nós hoje. Ei, a única coisa que pode realmente te destruir é o teu pecado. A única coisa que pode realmente nos destruir é o nosso pecado. Se a gente fosse atualizar isso, imagina comigo. Imagina que alguém chega para mim e diz: Jorge, nem sabe o quê? Fizeram um trabalho para ti. Fizeram macumba para ti. Fizeram aí um negócio, aí um mal olhado, um treco. O que eu faço? De acordo com essa ideia, eu diria: daí, não tem problema. Como não tem problema? Eu disse que fizeram uma compra. Não tem problema. Por quê? Porque eu faço parte do povo de Deus. E não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu estou sendo guardado por Deus. Não tem nada que possa me destruir. A única coisa que pode me destruir é se eu mesmo me afastar desse cuidado. Se eu mesmo me afastar desse Senhor. A única coisa que pode realmente me destruir é o meu pecado. Vocês ganharam um bilhetinho na entrada que diz que o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. E aí, de repente, a gente pode, as coisas começam a dar errado na nossa vida, e a gente pode colocar a culpa: mas eu acho que foi o diabo, gente. O diabo pode até colocar a tenda, mas quem decide entrar ou não, somos nós. Percebe? Nós estamos protegidos por Deus. Não existe mal que possa nos derrubar. Não existe mal que possa nos destruir. Por quê? Porque a gente está na mão de Deus. Então, qual que é o nosso problema? Onde mora o real perigo? Se a gente decidir sair de lá. Então, nós podemos entender algo bem interessante. João, no capítulo 10, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Somos ovelhas de Jesus, beleza. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, minhas ovelhas estão aonde? Estão na minha mão. E quem é que pode tirá-las de lá? Ninguém. Jesus falando. E aí ele continua: meu Pai que mas deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-las. É como se Jesus estivesse dizendo assim: sabe aquelas pessoas que creem em mim, as minhas ovelhas? Sei. Eu coloco a mão em cima delas, ninguém pode tocar, eu protejo, eu cuido. Elas estão na minha mão, ninguém tira.
E mais, vem o pai e coloca a mão por cima. E ninguém pode mexer mais com elas. Então qual que é o problema? O problema é se essas ovelhas decidem sair do cuidado do pastor, como ele fala na parábola da ovelha perdida. Então, a nossa carta que Deus escreveria, ela continuaria assim, olha, imagina, essa carta é para você, querido filho, querida filha, cuidado com os passos que você mesmo dá para longe de mim, é aqui que mora o perigo. Cuidado com os passos que você mesmo dá para longe de mim, é aqui que mora o perigo. Então, atualizando isso para a nossa vida, a pergunta que nós deveríamos nos fazer é: os caminhos que eu tenho tomado, as decisões que eu tenho feito, elas têm me aproximado ou me afastado de Deus? Seja muito sincero, pense um pouco nisso. As decisões que você tem tomado, elas têm te afastado ou te distanciado de Deus? Pensa no teu campo profissional, a maneira como você tem lidado com os teus funcionários, com os teus colegas, com os teus superiores, a maneira como você tem lidado com os teus clientes, com os teus pacientes. Você tem sido ético, não tem sido? Os teus caminhos lá no teu trabalho têm te distanciado de Deus ou te aproximado? Gente, eu já vi nesses 16 anos de pastorado, muita gente dizendo assim: eu estou orando para a minha igreja crescer. Estou orando para a minha empresa crescer, para a minha empresa deslanchar, para o meu trabalho decolar. E aí eu já vi muitas vezes isso acontecendo, as empresas deslancham, o trabalho decola, e essas pessoas somem da vida com Deus. Será que Deus vai nos conduzir por caminhos que vão nos levar para longe dele? Sabe, se a gente pensa, por exemplo, nos nossos relacionamentos, a maneira como nós temos lidado com os nossos relacionamentos, como a gente tem vivido eles, isso tem nos aproximado ou nos afastado de Deus? Da mesma forma, eu já vi gente assim que, nossa, orou tanto para vir uma pessoa, um companheiro, uma companheira, alguém que completasse, e esperaram, e aí veio a pessoa. E aí, o mundo delas gira tanto ao entorno daquela pessoa, que Deus literalmente fica de lado. Teus caminhos têm te levado para longe ou para perto de Deus? Às vezes você pode estar entrando, eu posso estar entrando, temos que pensar nisso. Em tendas que estão lá justamente para nos afastar de Deus. Às vezes nós tem aparecido oportunidades no nosso caminho que não vêm de Deus, mas que são armadilhas para nos levar para longe dele. A maneira como você tem lidado com o seu tempo, a sua vida com Deus, seja muito sincero. Tem te aproximado ou te afastado de Deus? Dá uma olhada na tua vida e me diga uma coisa, olhando para o início desse ano, a gente está no final, você está mais próximo ou mais distante de Deus? Você cresceu na sua vida de fé? Você cresceu na sua intimidade com o Senhor? Ou você deu passos para trás? Cuida com os passos que você mesmo dá para longe do Senhor. Aqui está o grande e o real problema. E aí tem mais um ponto. Os caminhos que nos levam para longe de Deus, eles são sutis. E às vezes, inclusive, podem ter ar de espiritualidade. Sabe o que acontecia naquela época que Jesus está escrevendo o Apocalipse? Sabe quem eram os nicolaítas que ele está se referindo, e as pessoas que ensinavam o ensino de Balaão? Eram pessoas que estavam provavelmente na igreja, provavelmente eram líderes cristãos, mas que ensinavam mais ou menos o seguinte: não tem problema, eles falavam, não tem problema você ir no templo de Zeus, não tem problema.
Não tem problema você comer da carne que foi sacrificada a Zeus. Não tem problema você participar de cerimônias daqueles cultos. Inclusive, tinha algumas cerimônias, naquela época, era muito comum, tanto nos deuses gregos quanto romanos, que as pessoas, para prestar culto a uma divindade, eles se deitavam e tinham relações físicas com as sacerdotisas. E esses caras diziam, não tem problema. Por quê? Porque Deus se importa com o nosso espírito, com a nossa salvação. O que a gente faz com o nosso corpo, Deus não se importa tanto, porque Deus é espírito, assim eles falavam. Então, aquilo que a gente faz com o corpo, que a gente come, com quem a gente se deita, Deus não se preocupa com isso, a gente pode fazer o que a gente quiser. O importante para Deus é a salvação da nossa alma, do nosso espírito. E aí os caras que não tinham conhecimento bíblico, olhavam para isso e diziam, faz sentido, né? Faz sentido. E iam na onda deles. Era isso. E eram líderes religiosos. Então, às vezes os caminhos que nos levam para longe de Deus podem parecer bons caminhos. E às vezes eles vão ser ensinados por pessoas que a gente menos espera. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia às vezes no escritório do meu pai, ele era pastor, tinha um livro, um quadro no escritório que se chamava Os Dois Caminhos. E aí tinha o caminho de Deus, né, o caminho de Deus, que era um caminho assim, né, que levava para o céu, e tinha o caminho da perdição que levava para o inferno. E o que era interessante naquele quadro, é que era muito fácil de identificar o caminho que era de Deus e o caminho que não era. O caminho que era de Deus estava cheio de igreja. O caminho que não era de Deus estava cheio de bordel e coisa arada, e enfim, né, entendeu? E confusão. Mas o que a gente está vendo aqui em Apocalipse é que o caminho da perdição, o caminho que nos leva para longe de Deus, na maioria das vezes, ele está disfarçado de caminho bom. E no caminho da perdição também podem existir igrejas que ensinam o que não é bíblico. Então, cuida, porque os caminhos que mais vão nos enganar são os caminhos que parecem bons. Os caminhos que mais vão nos enganar são os caminhos que parecem ser caminhos de Deus, porém não são. A Bíblia vai falar em Jeremias 17:9 que o coração do ser humano é enganoso. Literalmente isso, quer dizer, o coração do ser humano é enganoso. Com isso, ela não está querendo dizer só que o nosso coração nos leva para caminhos errados. A Bíblia está querendo dizer também que o nosso coração nos leva para caminhos errados e tenta nos convencer de que é o caminho certo. Ou seja, muitas vezes a gente vai estar tomando caminhos que vão para longe de Deus, mas isso na nossa cabeça faz toda a lógica do mundo. Não, é assim mesmo. Mas não é. E haverão realmente falsos ensinos. Gente, tenha em mente isso aqui na sua vida. Toda cultura, todo jeito de viver, seja em Pérgamo, seja em Moabe, seja em Chapecó, vai ter elementos positivos que vão ao encontro dos valores de Deus e precisam ser reforçados. Sabe uma coisa boa aqui em Chapecó, um elemento positivo que vai ao encontro dos valores de Deus? As pessoas são muito engajadas e tentam fazer diferença. As pessoas buscam se ocupar com coisas que realmente façam diferença na vida dos outros. Prova disso foi ano passado, quando deu aquela enchente no Rio Grande do Sul, todo mundo se engajou. O engajamento de Chapecó é altíssimo. Bom. Mas toda cultura, existem elementos negativos que vão contra os valores de Deus e precisam ser confrontados. E a tentação, muitas vezes, vai ser nós vivermos uma fé, uma espiritualidade que relativiza esses elementos negativos. Quer ver um elemento negativo da nossa cultura, que precisa ser confrontado? A cultura, especialmente do Ocidente, ela é uma cultura extremamente voltada para você mesmo, para mim mesmo. É uma marca, qualquer antropólogo, qualquer filósofo vai dizer, nós vivemos numa cultura hedonista, centrada no prazer próprio. Tudo gira em função de você mesmo, dos teus sonhos, da tua vontade, da minha felicidade, é isso. Mas isso não é algo do Evangelho. O Evangelho vai nos falar, vai nos fazer viver em função de Deus, muitas vezes sendo confrontados, nos arrependendo dos nossos pecados, sendo transformados. Então, qual que é a tentação? A gente criar uma religião, uma espiritualidade que não nos confronte e que construa um sistema teológico em função de nós mesmos, dos nossos sonhos,
dos nossos desejos. Entende? Uma religião que não confronte mais, que se torne confortável. E aí a gente começa a se desviar do caminho de Deus, sem perceber. Bom, mas o que a gente faz? E aí vem, no capítulo 12, primeiro versículo, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No versículo 16, quase no último, Jesus fala: portanto, arrependa-se, ainda dá tempo. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Espada sempre é uma referência no Antigo e no Novo Testamento para a palavra de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Jorge, aliás, pessoal, se a gente não pode confiar no nosso coração, e se a gente não pode ouvir tudo que é dito por aí, assimilar como verdade, sem refletir e confrontar, onde a gente se baseia para encontrar os caminhos que nos aproximam de Deus? Jesus está dizendo: a palavra é o meu guia. Viu? Isso aqui é bem importante. Se você agora der uma viajada, volta. Porque isso aqui é essencial. Tudo que pode nos destruir é nós tomarmos caminhos que nos distanciam de Deus. Mas como é que eu vou encontrar esses caminhos? A palavra nos ensina. Ela diferencia entre bom e mal, entre caminhos que nos aproximam e nos distanciam de Deus. Por exemplo, gente, eu já ouvi muito, mas realmente muito, pessoas dizendo assim: eu amo a Deus, eu vivo com Deus, minha espiritualidade está ótima, mas eu vivo com Deus em casa, eu oro em casa. Não, eu não vou na igreja, porque eu tenho uma espiritualidade assim, para mim é assim, eu e Deus, beleza. Isso é um caminho que me aproxima de Deus ou não? Temos que olhar para a palavra. Faz sentido? Pode até fazer. Mas o que a Bíblia fala disso? Você consegue encontrar na sua Bíblia alguma referência, qualquer que seja, de alguém que faz isso? Você consegue encontrar alguma referência, qualquer que seja, de um discípulo, apóstolo de Jesus, profeta, qualquer um que seja, que diga assim: não, eu vivo com Deus, mas é eu e Deus, eu não preciso de comunidade? Não tem. O que você vai encontrar na palavra é Jesus dizendo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Quer me encontrar? Vai onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome. A minha espiritualidade, Jesus fala, é comunitária. O autor de Hebreus fala: não deixem de se reunir como igreja, em hipótese nenhuma. Então, eu coloco em segundo plano o meu sentimento, eu coloco em segundo plano a minha vontade, porque meu coração é enganoso. O que mais importa é o que a palavra fala. Esses são os caminhos que me aproximam de Deus. Sabe, aí eu posso viver uma espiritualidade centrada no meu eu mesmo. Desafio qualquer pessoa a encontrar na sua Bíblia uma orientação bíblica que diga que você nasceu para conquistar. Não tem. Não tem. Existe uma orientação bíblica que diz que você nasceu para amar e servir. Faz da Bíblia o teu guia. E se você não estuda a Bíblia, desculpa dizer, mas está mais do que na hora de começar. É importante demais. Gente, se essa carta fosse continuar, ela diria o seguinte, parafraseando a carta da igreja de Pérgamo, diríamos o seguinte: essa carta que você abriu no correio, em meio às faturas da Celesc, endereçada para você, de Deus, diria assim: querido filho, querida filha, cuidado com os passos que você mesmo dá para longe de mim. Os caminhos que te levam para longe de mim, muitas vezes serão sutis e até parecerão meus. Não confie cegamente na própria lógica, nos teus próprios sentimentos.
nem no que você ouve por aí no YouTube. Eles podem te enganar. Mas se lembre e se apegue ao que eu digo na minha palavra, porque a minha palavra será o seu verdadeiro guia. Se você fizer dessa palavra o teu guia, você vai estar bem. Você vai estar bem. Essa é a grande lição. Para finalizar, no último versículo, Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 2 promessas para aqueles que fizerem da palavra o seu guia. Receberão uma pedra branca. O que é isso? Naquela época, a pessoa que sofria um processo judicial, se ela era julgada e absolvida, ela ganhava uma pedra branca com o nome dela inscrito. E se alguém questionasse: não era tu ali que estava sendo acusado de roubo, sei lá o que foi? Ele diz: não, fui inocentado, está aqui a minha pedra branca. Fui inocentado. E Jesus está dizendo: aqueles que permanecerem comigo serão inocentados, porque eu morri no lugar delas. Um dia, quando estiverem diante do meu tribunal, serão inocentados e farão parte da eternidade comigo. E eu darei para eles do maná escondido. O maná é um pão que eles comeram no deserto. Eles abriram mão da comida do Egito e ganharam algo muito melhor, o maná. Às vezes pode parecer que quando a gente está abrindo mão por amor à palavra de Deus de coisas, que a gente está perdendo. Talvez os israelitas naquela época pensaram, né? Se eu não entrar nessas tendas, eu estou perdendo coisas muito boas. Os israelitas, os cristãos de Pérgamo pensavam: se eu não for para essas festas pagãs, eu estou perdendo muita coisa. E Jesus está dizendo: você vai ganhar melhores. Você vai ganhar melhores. Você vai abrir mão de algumas coisas. Vai. Porque você vai conseguir ganhar melhores. Eu queria que você levasse bem a sério. Agora a gente tem esse momento de Santa Ceia também, que é um momento de avaliação, que é um momento de nós sermos lembrados. Avalie, de acordo com a palavra de Deus, os passos que tenho dado têm me aproximado ou me distanciado de Deus. Pensa um pouquinho. Do início do ano para cá, você está mais próximo de Deus ou mais distante? Quando você começou a vir na Milk, você está mais próximo ou mais distante? Decida. Se você está se distanciando, ainda dá tempo de mudar. É isso que Jesus está falando, ainda dá tempo de mudar. Volta para a mão dele, volta para o cuidado dele, volta para a palavra dele e decida dar passos que te aproximam cada vez mais de Deus, da sua palavra e do seu caminho para as nossas vidas. Feche seus olhos, avalie seu coração. Já vamos nos preparando já para o momento de ceia que nós vamos ter daqui a pouco. Se você percebe que você tem dado passos para longe da presença de Deus, peça perdão. Se coloque diante dele. Se tem algumas áreas na tua vida que tem trazido luta, que você tem dificuldade de realmente parar, pede para ele te transformar, te dar força que você não tem. Se você tem caminhado para longe dessa mão que te guia e te protege, é hora de voltar. É hora de retornar. É hora de voltar para os caminhos do Senhor. Se você precisa ser mais zeloso com a palavra de Deus, entender o que ela te ensina, talvez se coloque um propósito para Deus. Deus, eu quero começar a ler a Bíblia. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar
a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!